Você trabalha muito, vende, paga fornecedor, funcionário, imposto, mas no fim do mês você olha e fala: será que deu lucro? Será que deu bom? Meu nome é Leandro Rocha, sou CEO da LR Soluções Contábeis e eu estou aqui para mostrar para você como você vai enxergar melhor os resultados da sua empresa. Então hoje nós vamos falar sobre DRE, é isso mesmo, demonstração de resultado do exercício. Muitas vezes eu vejo aqui empresários no escritório que eu atendo, eles faturam 50, 100, 300 mil. E qual que é o indicador de desempenho desse funcionário? Muitas vezes ele olha somente o extrato bancário. Ele pega lá a linha de entradas, linha de saída, ele fala: ó, passou na minha conta 1 milhão, passou na minha conta 500 mil, 100 mil. Mas no final da linha ele não sabe se de fato ele teve lucro, porque ele não controla, né, o que entra e sai, né, o quanto deveria sobrar. Então é muito fácil você só focar no faturamento. Então você olha o faturamento ali, o faturamento ele infla muitas vezes. Eu comento com alguns clientes, né? Eu costumo dizer que o faturamento ele infla, né? Ele mexe muito com o ego do empresário. Só que na verdade o que vai dizer se o seu negócio ele tem uma vida, né? Ele tem uma prosperidade aí empresarial, é o lucro que a sua empresa dá e como você gerencia esse lucro, que aí é um outro ponto que eu também vou entrar mais para frente, que é o fluxo de caixa, para a gente entender se você também está gerenciando o seu fluxo de caixa. Então, primeiramente, o que eu quero dizer para você aqui é mostrar para você e vamos entender de uma vez por todas, né? E aí, o que entra na DRE, né, na demonstração do resultado do exercício? O nome é complicado, né, é um termo muito contábil. Eu acho que para quem tem contador aí já sabe, o contador fala: preciso fazer o balanço, preciso fazer o balanço. E dentro desse balanço, né, para chegar nesse balanço, você também tem a DRE. E a DRE, ela basicamente ela é composta com uma receita bruta. Receita bruta é tudo aquilo que você vende. Então, tudo que você vendeu, seja serviço, seja produto, ele tem ali como um nome receita bruta. Então, um exemplo, você, para iniciar aí uma DRE, você vai pegar tudo que você vendeu dentro de um mês, dentro de um período específico. O ideal seria você fazer esse controle no mínimo mensal. Tem algumas empresas que elas já têm um controle melhor e tem alguns sistemas, né, que ajudam nessa gestão, tanto gestão de caixa como gestão de uma DRE, e ele consegue controlar diário. Então, o ideal é você primeiro verificar a sua receita bruta. Então, tudo que você vendeu. Feito isso, você vai colocar ali, vai anotar quanto que você faturou no mês, e aí você vai separar, né, algumas despesas e custos. Então, você vai ter aí custos diretos, custos indiretos e também despesas fixas. E aí, depois de você, uma vez que faturou, vem tirando todas essas despesas e custos, você vai chegar num lucro ou prejuízo. Então, esses custos diretos são matéria-prima, frete, a parte da sua operação, o seu time ali que você usou para poder gerar o seu negócio. Então, se você é prestador de serviço, os seus funcionários que estão operando diretamente na prestação ou os prestadores de serviço que você contratou, eles entram diretamente nos custos diretos da sua empresa. Despesas fixas como aluguel, salários, contador, etc. E aí, ao final da linha, você tem um prejuízo ou um lucro. Teve lucro? Palmas, parabéns para você. Você está no lugar certo, você está no caminho certo. Então, o seu negócio ele já mostra uma evolução. Então, você consegue enxergar ali e vou falar, consegui chegar no lucro. Então, vou fazer um exemplo prático aqui para você. Papel e caneta na mão, por favor, se você tiver condição de anotar. E é assim, como eu disse, é algo simples, né? Após esse vídeo eu vou disponibilizar para você uma planilha, onde nessa planilha você vai ter uma DRE, onde você vai conseguir informar todas as suas despesas, tudo que você tem de receita, e aí você vai conseguir separar e entender melhor o resultado da sua empresa. Mais um exemplo prático ali, então vamos colocar aqui, você teve um faturamento de 100 mil reais, desses 100 mil reais você teve um custo, né? E esses custos que eu falei, custos diretos, como matéria-prima, frete, operação, um custo ali de 40 mil reais. Despesas,
despesas com salário, aluguel, contador, despesas com concessionárias, água, luz, telefone, e em torno de uma despesa aí deu em torno de 45 mil reais. Então você teve um custo de 40 mil e uma despesa de 45 mil. Chegamos aí ao final da linha ali, você tem um lucro real de 15 mil reais. Ou seja, seu faturamento, ele importa, mas não é o faturamento que ele é o mais importante. Ele vai trazer para você um marco, né? Então muitas empresas elas medem o crescimento da sua empresa, alguns marcos com faturamento. Então hoje eu faturo 50 mil, faturo 100 mil, faturo 200 mil. É o marco para a empresa. Mas o que realmente importa para você, empresário, para ver se esse negócio de fato vale a pena, é o que sobra, que é o lucro ou prejuízo. Mas calma, se você fechou com prejuízo, significa que alguma coisa aí nesse meio você se perdeu. Ou você precificou errado, ou você teve um custo demasiado aí, um custo a mais na operação, ou você está usando despesas, ou pode ter acontecido também de você ter confundido as suas despesas de pessoa física com pessoa jurídica, que é muito comum. É muito comum o empresário ele pagar tudo pela conta, né, pela conta da empresa, contas ali pessoais, despesas da casa dele, despesas com escola do filho, despesas com veículo, financiamentos, ele vai lá e paga pela conta da empresa. Aí na hora que você vai fazer uma DRE, você não vai ter uma DRE consistente, porque essa DRE ela vai trazer um número da sua empresa, mas vai trazer um número da sua casa, vai trazer um número do